Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, repito, de 9 a 12. Amém? Busquemos um viver do agrado de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, vem falar ao nosso coração, aos nossos corações, de um modo vivo, de um modo direto, específico, e que o teu nome hoje seja glorificado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente queria encorajá-los a andar de modo agradável ao Senhor. E é preciso que tenhamos intimidade com Deus a tal ponto que possamos compreender o que é que Ele deseja de nós. E como é que eu posso ter intimidade com Deus? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus, se não pela sua santa e gloriosa palavra? Então, para isso é preciso que nós leamos a palavra, que nós investamos tempo em oração, sobretudo pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento espiritual para compreendermos aquilo que Ele deseja de nós. Esse texto é uma oração intercessória do apóstolo Paulo, não só pelos cristãos de Colossos, mas por todos os cristãos de todos os tempos, visto ser esta uma epístola, uma encíclica ou uma carta circular. Essa carta foi escrita não apenas à igreja de Colossos, mas a todos os cristãos de todas as épocas. A epístola apresenta Cristo como cabeça da igreja. Foi escrita para confrontar as heresias daqueles dias, que não eram poucas. Naqueles dias a igreja estava sendo bombardeada por muitas heresias, inclusive o culto aos anjos. Paulo então se levanta para chamar a atenção dos seus leitores para a pessoa do Cristo. Em todas as épocas surgiram doutrinas, heresias, supostas palavras vindas da parte de Deus, mas que nós possamos nos ater à santa e gloriosa palavra de Deus. Cremos firmemente na proximidade da segunda vinda do Cristo, sobretudo quando olhamos para os acontecimentos à nossa volta, e sob essa perspectiva, o Senhor está vindo, e todos os sinais apontam para o fato de que Cristo verdadeiramente está às portas. E a gente tem visto com muita tristeza
o povo de Deus se metendo com tantas coisas seculares e tem deixado de anunciar exaustivamente a palavra de Deus. Nunca foi tão oportuno chamar a atenção dos cristãos para uma genuína conversão, uma mudança de rota ou um andar de modo digno do Senhor. São tantos os escândalos envolvendo os cristãos por toda parte. O que está acontecendo? O que tem acontecido com o povo chamado pelo nome do Senhor? Que essa reflexão fique nos nossos corações de um modo especial. Não tem sido fácil. Que possamos clamar ao Senhor por um grande despertamento espiritual, a começar pelos lares. Resgatemos a unidade, que o povo do Senhor acorde para um viver de modo digno do agrado do nosso Deus e Pai. Sério demais. A oração do apóstolo Paulo aponta para algumas ações contínuas que nos levarão a um viver agradável ao Senhor. Ele deseja que seus leitores vivam pelo menos de 4 maneiras. Primeira delas, pensando e agindo com a sabedoria do alto. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como tem sido difícil para aqueles que se dizem cristãos contemporâneos, membros de igrejas, atentarem para essa busca da sabedoria, da verdadeira sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Segunda coisa, que possamos crescer em frutificação e conhecimento de Deus. Como é que eu faço isso? Através da palavra de Deus. João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha que coisa interessante. Que sejamos frutíferos para a glória de Deus. Sobretudo frutíferos em conhecimento de Deus. Como eu posso ser frutífera em conhecimento de Deus? Através da leitura e da prática da sua santa palavra. Quantas coisas têm sido agregadas à igreja nos últimos tempos. E é com tristeza que a gente faz essa constatação. Que nós voltemos à prática das primeiras obras. Que nós voltemos ao conhecimento de Deus. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. E que a graça do Senhor, ela nos inunde de uma forma plena. Que haja um transbordamento dos cristãos da presença do Senhor. Sério demais. Não falo de igrejismo, não falo de ostentação exterior de santidade, não. Eu falo de prática da palavra de Deus, aonde quer que estejamos. E isso tem sido negligenciado nos últimos tempos. Em terceiro lugar, que busquemos o fortalecimento, a perseverança e a paciência com alegria. Vamos ver alguns textos. Efésios 3,16 diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas,
Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que coisa tão séria. O Senhor está instruindo o seu povo no dia de hoje. A necessidade de um fortalecimento espiritual, de uma perseverança na fé, de paciência na jornada, com alegria. Não, eu não estou falando de alegria superficial, alegria exterior. Não, estou falando de alegria no Espírito de Deus. E essa alegria precisa ser resgatada para que nós possamos semear a palavra de Deus, sobretudo com alegria. E por último, que nós possamos demonstrar sempre gratidão ao Senhor por tudo. Ouviram? Sejamos gratos por tudo. Em tudo tem propósito de Deus na vida de um servo. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nunca vi tanta divisão no meio do povo de Deus como nos últimos tempos. Misericórdia. Que voltemos à prática das primeiras obras. Que voltemos à unidade da fé em Cristo Jesus. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. E para terminar, o que nos pode levar a um viver de modo digno do agrado do Senhor? Buscando a sabedoria do alto e o entendimento espiritual, frutificando para Deus em toda boa obra, buscando fortalecimento, perseverança e paciência no Senhor, perseverando na alegria do Espírito em nosso coração e conservando sempre um coração grato ao Senhor. Nunca se viu tanto cristão nominal ingrato, difamador do seu Senhor, reclamão, e que nós possamos ser gratos ao Senhor por absolutamente tudo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Até aquilo que parece que não é tão agradável tem propósito de Deus na vida de um cristão. Que sejamos ensináveis, que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, rogando a Ti que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações, que cada um de nós que teve acesso a essa palavra se deixe ministrar pelo Espírito de Deus, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite os desempregados, que o Senhor visite os que estão amargurados de espírito, e que o Teu nome, Senhor, em todas as coisas, seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.